Esqueça a força de vontade. Precisa de muita força e ninguém consegue ficar fazendo força o tempo todo. Força de vontade gera fadiga de decisão. Você já sentiu? Olá, Fênix! Como você está? Eu espero e realmente desejo que você esteja muito bem ou no caminho de. Você está ouvindo um áudio da Jornada da Fênix. Por aqui, Suzane Diniz. Eu sou treinadora de performance cíclica. Acima de tudo, mulher, esposa, mãe. Eu sou gente. Gente que treina gente. E aqui treinamos juntas fazer os básicos bem feitos. Básicos são um conjunto de ações e ferramentas que, feitas na constância, no dia a dia, nos levam do caos à leveza e nos trazem leveza nos inevitáveis momentos de caos. E hoje é dia de montar o treino semanal da letra S do nosso fazer os básicos bem feitos no dia a dia. S de sono e ciclo circadiano de qualidade. Nos capítulos anteriores, nós vimos as pedras fundamentais dessa área. O sono, faz parte do ciclo circadiano. Ciclo circadiano, cerca de um dia. O conjunto de hábitos e rotinas noturnas e diurnas que todos nós fazemos. E de quanto sono que a gente realmente precisa? A resposta é depende. Depende do momento de vida que você está, depende do que você está fazendo, depende do que você está querendo deixar de fazer. É sobre ter autoconhecimento e muito teste. É a autoobservação diária. Porque nós estamos construindo um novo ciclo de vida, reaprendendo um monte de coisa e sentindo todo esse desconforto que esse processo de mudança traz. Mais o cansaço, mais o luto, mais os desafios e mais essa bendita leveza que ela vai vindo aos poucos. Tudo isso faz parte do processo, porque aqui nós estamos construindo a transformação, é o ser fênix. Ser fênix é superar, transformar, transmutar, e isso é uma escolha deliberada, intencional e diária. E muitas vezes é momento a momento. É o só por hoje, só por agora, só por esse instante. E nós olhamos o 80-20. Seguimos isso, o 80-20. 20% das ações trazem 80% dos resultados. Portanto, faça primeiro essas ações que trazem os melhores resultados. Não necessariamente são as mais fáceis, as mais agradáveis, mas elas trazem mais resultado. E aqui o que nós queremos é resultado, porque essa vida leve é uma simples questão de treino. Treino é repetição. Se concentre nessa repetição e não na perfeição. Façamos pelo resultado, o resultado da vida leve. E essa vida leve, ela está justamente nesse balanceamento. Balanceamento é a justa medida, é o afastar de vícios e de excessos e de escassez. É ali, ó, o caminho do meio, a justa medida. E fazendo isso de uma forma que seja leve. Portanto, precisa haver uma boa gestão do estresse. O estresse, ele tem um estresse virtuoso, tem um estresse saudável que é o da mudança, mas precisa ter uma boa gestão. Tem também que ter uma boa gestão da raiva, do medo e observando o vício no controle. Esse vício no controle faz parte da dependência emocional. E todo esse conjunto denso, mal administrado, causa ressaca na alma. E isso é consequência do acúmulo de emoções negativas mal gerenciadas. E para evitar essa ressaca, precisamos ter atenção e cuidado no estado interno. A interocepção, como eu me sinto dentro de mim no dia a dia, nesse momento, nesse instante, e o que eu vou fazer com isso. Porque se eu vejo e me incomoda, é porque está em mim. E no áudio anterior dessa área, nós juntamos mais um tijolinho. Vitalidade. Você só não vai ter vitalidade se você desistir. E é sobre ter coragem.
de ver a situação atual tal como ela está e ir fazendo uma autocondução virtuosa e compassiva. Autocondução para onde? Você precisa saber o que você quer e pagar o preço que custa. Bora aprofundar agora? Esqueça essa força de vontade, precisa ter muita força na força de vontade e ninguém consegue ficar fazendo força o tempo inteiro. Cansa. Essa força de vontade, ela gera fadiga de decisão. Você já sentiu? Decidir custa energia. Qualquer decisão, desde as mais bobas, as aparentemente mais bobas, mais simples, até as mais complexas. Para o nosso ser, é sempre decisão. Nós acordamos todos os dias com um X de moedas para gastar com decisão. E cada decisão custa uma moeda. Desde a decisão mais simples, se eu vou escovar os dentes ou não, até uma decisão mais complexa, se eu vou aceitar uma proposta de trabalho, de relacionamento ou não. Tudo é decisão. E tudo gasta essa força de vontade. E quando nós vamos tomando decisões ao longo do dia, gastando essas moedas, à noite a gente já não tem moeda para gastar em decisão do que eu vou comer ou deixar de comer. Porque consome muita energia, roupa, alimentação, ou que filme que eu vou escolher à noite, ou se eu vou dormir na hora certa ou não vou, se eu vou ficar mais assistindo mais alguma coisinha ou não, que música que eu vou ouvir ou deixar de ouvir. Ah, esse negócio, eu vou aceitar esse negócio ou não? Onde que eu vou morar? Portanto, todas as decisões gastam dessas moedas. Eu, Suzane, quando comecei a pesquisar e perceber isso, eu optei pelo minimalismo em várias questões da minha vida. A começar pela roupa. Muitas pessoas atualmente usam camiseta preta. Eu tenho usado mais o preto. Por quê? Porque eu gosto, porque eu acho elegante e porque eu não preciso ficar pensando. Então as minhas roupas, elas combinam entre si. Perceba quanta energia nós gastamos com roupa, com sapatos, com excessos de quantidade de coisas, se eu vou ter ou se eu não vou ter, que eu preciso ficar limpando e quando que eu vou limpar, quando é que eu vou organizar. Portanto, a construção do minimalismo e do essencialismo também está aqui no fator de decisão. É a conhecer e fazer essa administração dessa fadiga de decisão. É observando as rotinas. O que é rotina? Rotina são as organizações do seu dia. E o objetivo de uma rotina leve é reduzir a fadiga de decisão, é ter mais equilíbrio, mais leveza. A rotina é o conjunto de hábitos e atividades realizadas regularmente. E isso pode ser consciente ou inconsciente. Você criou de forma consciente, intencional e deliberada, ou então você repete, porque muita gente faz, as pessoas que estão à sua volta fazem, o meio que você foi criado, fez, então você só segue repetindo porque todo mundo faz. É o conjunto de hábitos, são os comportamentos repetidos o suficiente, então se torna automáticos, se faz sem perceber. Existe o loop de hábitos, que são os componentes da rotina. É um ciclo virtuoso ou vicioso. Existe um gatilho ou deixa, um sinal, um lembrete que você deve iniciar um comportamento. E então, o comportamento propriamente dito é o hábito, é a segunda etapa desse ciclo. E então você tem uma recompensa, que é a terceira etapa. Você tem um benefício por completar esse hábito. E conforme essa recompensa for boa, você sentirá o desejo de repetir o mesmo conjunto de ações. E essa repetição constante forma o hábito. O hábito fica automático. Você faz sem perceber. Por exemplo, você está indo para o trabalho, o seu trabalho é no mesmo lugar, você mora no mesmo lugar. O gatilho é: eu liguei o carro, eu já
ligo o rádio sem perceber que estação que tá, que notícia que tá tocando, ou a música que tá tocando, porque eu estou acostumada a ligar o rádio automaticamente, e eu pego o mesmo caminho, da mesma forma, todo santo dia, e de repente eu chego no meu trabalho e eu nem percebi o caminho, nem percebi se tinha uma árvore, se tinha alguma coisa, porque eu fiz tudo no automático. O objetivo do nosso ser sempre é economizar energia. Portanto, tudo que nós fazemos repetidamente, nós jogamos para o inconsciente para economizar energia. Mas todo esse conjunto, esse looping, ele pode ser vicioso ou virtuoso. Por isso que é tão importante ter primeiro esse conhecimento para depois ir fazendo esses ajustes. Mas não dá para ficar tentando, criando e cuidando de hábito por hábito. Isso aqui é o que eu estou falando que não dá para ter força de vontade. Hábito por hábito, comportamento por comportamento, é como se fosse enxugar um iceberg no meio do oceano com uma toalhinha de mão. Não funciona, não vai dar bom. Porque tudo isso pode ser virtuoso ou vicioso. E tem o que eu já falei, que já tenho falado várias vezes, a dose, DOSE, dopamina, ocitocina, serotonina e endorfinas. Tudo isso pode estar virtuoso ou vicioso. A gente repete, repete, repete porque a gente tem uma recompensa, que é justamente essa sensação que está na dopamina, ocitocina, serotonina e endorfinas. Mas esqueça essa força de vontade. Precisa ter muita força. Eu repeti isso bastante a semana passada nas construções que eu estava fazendo e falei que a gente ia aprofundar essa semana seguinte. E estou começando a aprofundar agora, falando de hábitos e falando justamente das rotinas. E nós estamos justamente no dia que a gente sempre fala do sono e ciclo circadiano. É esse conjunto de rotinas. Nós precisamos observar o que a gente faz ou deixa de fazer no dia a dia. Só que não é hábito por hábito, ação por ação, não é na força de vontade. É o mapa, é construção da M, mentalidade. A, ambiente. P, pessoas. E o a ação deliberada e intencional. Nos próximos dias, nós vamos letra por letra desse mapa, o mapa da autotransformação. É a gente olhar o macro para conseguir que esse micro seja automático, inconsciente e virtuoso, porque aqui nós estamos numa academia e não numa escola. Aqui é treino, é prática, não é só conhecimento, é conhecimento colocado em prática e treinado dia a dia para conseguirmos o resultado da vida leve. E o que acontece com o corpo físico? Você para de treinar exercícios físicos, reduz músculo. Só que quando nós voltamos, volta muito mais fácil. Portanto, aqui é uma construção de caminhos neurais que nós estamos fazendo. É uma intenção alinhada ou uma expectativa equivocada? A gente tem noção do dia a dia, do trabalho, que sabe que nós conquistamos isso com o trabalho, com a constância, mas com a intenção alinhada. Intenção está dentro, interno, e não a expectativa equivocada. São os outros, é fora, é quando o XY acontecer. Não, é o passo a passo no dia a dia. Porque a gente sabe que para conseguir ter resultados você precisa ter essa rotina saudável, um ciclo circadiano conectado com a natureza e um sono realmente reparador. Ponto. Cuida, proteja, organize as suas rotinas diurnas e noturnas, mas com a justa medida, com balanceamento, com o caminho do meio. Tendo justa medida, na justa medida, você vai errar, você vai escorregar, você vai se equivocar e os outros também. E o que é que você faz quando isso acontece? Mantenha essa flexibilidade de vida, abrindo mão dos resultados e das ações, das expectativas equivocadas de perfeição. Não existe. A sua versão de vida mais leve não é um fim. Ela precisa ser o meio e ela vai
recomeçando a cada santo dia e vai melhorando compassivamente, deliberadamente, intencionalmente, tudo no gerúndio. Bora pro treino, pra prática. Faça os básicos bem feitos. Encontre esse 80-20 nos básicos e na vida. Identifique esses 20% que traz mais resultado e trabalhe neles primeiro, de forma intencional e deliberada. Escreva no seu Commonplace Book. Preencha e leia a sua roda mais leve. O que é que ela tem te dito? Passe o olho no mapa da transformação, percebendo essa evolução que nós estamos construindo. Faça esse hábito angular que sustenta todos os outros, fazendo o mínimo leve viável. É fazendo com o menor esforço possível, porque a direção é mais importante que velocidade. E fazendo com leveza todo dia, vai-se longe. Mantenha o olho no radar da Vida Mais Leve 360 nessa área de sono e ciclo circadiano de qualidade. Como é que foi a tração da roda traseira essa semana que passou? Ou seja, as ações que você fez e ou deixou de fazer. E levando tudo isso em consideração, quais são as ações que você vai fazer nessa semana que está por vir nessa área de hoje? Essa é a direção da sua roda dianteira. Fênix, os crimes da rotina diurna e noturna precisam realmente valer a pena. O que você está ganhando com isso? Tenha essa clareza e confira se você realmente está ganhando e faça compensações saudáveis se você cometer esses crimes. Bora para nossa oração? Concedei-me, Senhor, serenidade para aceitar o que eu não posso modificar, coragem para modificar as que posso e sabedoria para distinguir uma das outras. E aí, quem é que quer abrir mão dessa força de vontade que gasta muita força e cansa da fadiga? Quem é que quer fazer com leveza? Quem é que quer? Então faça ser mais leve e o melhor possível agora. E bem, inspira. Expira. E vem. Um grande beijo e até a próxima.